Nesta terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, celebramos a festa de Santo Elias. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Fazer a vontade de Deus é o requisito que Jesus nos apresenta para também sermos considerados da sua família. Portanto, não é difícil nos imaginarmos membros da família de Jesus. Ele mesmo diz e aponta para nós, como fez quando distinguiu seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus é a sua família, Jesus não estava renunciando à sua família segundo a carne. Simplesmente define claramente que o parentesco de ordem humana, seja a mãe, os irmãos e irmãs que ele tinha, não tem qualquer significação no reino de Deus. O único parentesco permanente que Jesus pode ter é de ordem espiritual, e é com aqueles que fazem a vontade de Deus. A estes ele chama de minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus disse: se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nosso relacionamento espiritual com Cristo produz um vínculo maior do que o nosso parentesco de sangue. A mãe de Jesus em tudo fez a vontade do Pai, desde a encarnação até a morte e ressurreição de Jesus. Soube confiar no plano de Deus e por isso é chamada de corredentora, pois contribuiu para que tudo se realizasse. Maria fez a vontade de Deus. José foi um homem ajustado ao plano de Deus. Da mesma forma, o profeta Elias. E nós, sentimos-nos de fato membros da família de Jesus? Ele disse que sua família eram seus discípulos. Disse isso quando estava pregando às multidões. E sua mãe e seus irmãos do lado de fora queriam falar com ele. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Foi a pergunta de Jesus. Ele mesmo responde dizendo que sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Neste sentido, Maria é duplamente mãe de Jesus, porque ela o gerou em seu corpo, em seu ventre, e o deu à luz, e sempre fez a vontade do Pai. A família formada pelos discípulos é uma família de opção, unida no mesmo propósito de fazer a vontade do Pai. Não estão unidos naturalmente pelos laços de sangue. Quem os une, em última análise, e faz deles uma família, é o Espírito Santo. É o que chamamos de igreja doméstica, santuário da vida, célula viva da sociedade e da igreja. Laços familiares, por ocasião, por opção, também são fortes e existem, tanto em grupos civis quanto em grupos religiosos. As paróquias, as congregações religiosas, as comunidades de vida, as associações, grupos pastorais, os bispos, os padres, os diáconos. Todos nós podemos
e queremos ser o irmão, a irmã e a mãe de Jesus, porque nosso projeto de vida é fazer sempre a vontade do Pai que está nos céus. Celebramos hoje a festa de Santo Elias, uma das maiores e mais enérgicas personalidades do Antigo Testamento. Com seu discípulo Santo Eliseu, ele é o grande profeta do século IX antes de Cristo, no norte da Palestina, numa época em que a religião era violentamente perseguida pela idolatria. Segundo o livro do Eclesiástico, ele surgiu como um fogo, e as suas palavras ardiam como uma tocha. Os judeus o chamam Eliahu, isto é, Deus forte, ó Deus é minha força. Como um fogo devorador, todo abrasado no amor de Deus, Elias prega, ensina, incendeia os corações, conservando-os na fé, no amor e no culto do verdadeiro Deus, ou convertendo os que tinham apostatado, cultuando a Baal e outros ídolos. A missão de Elias perpetua-se no decurso da história a partir da comunidade dos filhos dos profetas do Monte Carmelo, que na era cristã passaram a ser conhecidos como os eremitas da Gruta de Elias. No século XIII, eles deram origem à Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, Venerável Ordem do Carmo. Elias se vestiu como a luz, e sua palavra foi semelhante à chama. No seu zelo, humilhou os reis e massacrou os profetas. Elias, ó profeta eleito, tu te manifestas com zelo de fogo por Deus, terrível e aterrorizador para os homens da iniquidade, desembanhando tua espada aguçada. O Jordão não pôde resistir à tua palavra e te obedeceu. Único na coragem, passante na audácia, tu te entregas sem vacilar ao socorro da verdade. Ó Santo Elias, adversário dos reis ímpios, quem como tu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.